Gabriel Moscardo, do Corinthians, vai ser jogador do PSG. E precisamos pontuar questões importantes sobre este caso aqui, né? Promessas de campanha do Augusto, né? De que o Corinthians teria um time muito forte, tal, enfim. Diante da dificuldade, né? Real do que é um Corinthians sem dinheiro, né? Também precisamos pontuar aqui a questão do próprio jogador, né? Que se apaixonou pela proposta e pela ideia de jogar no PSG muito rapidamente, né? E vou fazer inclusive aqui um contraponto aqui, não propriamente um contraponto, mas uma comparação com um outro jogador, no caso um argentino, chamado Etcheverry, do River Plate, né? E vamos falar também aqui um pouco sobre as expectativas já geradas, né? Já frustradas, né? Em muitos torcedores em relação à gestão, que mal começou do Augusto Melo. É isso? Olha, fique comigo aqui até o final, porque eu acho que esse vídeo é bastante polêmico, né? Muitos de vocês talvez não vão apreciar muito o conteúdo deste vídeo aqui, né? Aqueles que tossem desesperadamente para dirigentes, já pode ir embora, tá? Porque aqui vai ter crítica pesada mesmo para essa galerinha aí, então pode ir embora do vídeo, não precisa nem assistir não, tá? Já tenho aqui um problema muito sério com alguns torcedores do Corinthians que insistem, né, em serem haters do meu trabalho, achando que de certa forma eu não gosto do time, que eu prejudico o time, que eu critico o time e tal, aquela coisa toda, né? Então, na verdade, e eu não, quando eu faço essas críticas construtivas aqui, que eu presumo serem construtivas aos dirigentes, na minha opinião, eu estou defendendo o Esporte Clube Corinthians Paulista, que é uma entidade de futebol mundial, né? Mundial. Agora, se você, por exemplo, já pelo que eu falei aqui e pelo que eu vou continuar a falar aqui, se você acha que pelo conteúdo do que eu estou falando aqui e do que eu vou falar, eu de fato estou fazendo mal para o Corinthians, eu de fato estou depreciando o Timão, então, meu irmão, pode ir embora mesmo, sabe por quê? Porque você não está entendendo absolutamente nada, absolutamente nada do que está acontecendo. O torcedor, né, que aceita tudo de boa, né? Pelo amor de Deus, vamos lembrar, né, gente? Lá na década de 70, né? Quando tínhamos aqui no Brasil um regime militar que perseguia pessoas, não sei o que tal, bastava você ir à praça pública para falar alguma coisa, para os caras descerem o porrete, né? Quando você estava na periferia, meu irmão, periferia aí aqui da cidade, né? A polícia te parava, se você não possuísse naquele momento, não portasse a carteira profissional, isso mesmo, de trabalho, você já era preso. Se você portasse a carteira e nela identificasse que você estava desempregado, muitas vezes você era preso também. E nas duas situações você já levava umas bordoadas também ali para ficar esperto. Esta era a abordagem da polícia naquela época na periferia das cidades, o que evidentemente não evitava os problemas também até de criminalidade, ou seja, isso aí não sei se resolvia muito não, né? Então, naquela ocasião, gente, que as pessoas tentavam abrir a boca para falar, já levava a repressão, naquele momento histórico, a Gaviões da Fiel, meu irmão, foi para as ruas, entendeu? Falar mal do regime militar. A Gaviões da Fiel, né? Meu irmão, então, a gente tá falando de uma torcida, de uma torcida aqui que teve uma organizada, eu não sei se tem mais, hein? Não sei se tem mais, não. Não sei se agora a grande preocupação é o carnaval, tal, porque assim, meu irmão, tem que ter aí uma abordagem muito crítica e acho que essa abordagem faltou de verdade em relação à gestão anterior, né? E acho que é muito importante para o torcedor fazer um trabalho de fiscalização do que fazem os dirigentes, até mesmo em prol do benefício do clube, né? Então, eu acho que neste momento, né, quando o torcedor, seja da organizada ou um torcedor comum, não entende a crítica construtiva para o clube, fica aí passando um pano para dirigente, fica aí lambendo o saco de dirigente, e ainda mais dirigente qualquer, sem nível, então realmente não tem o menor cabimento. E aí, se você realmente é do tipo que concorda com essa gentinha aí, então você pode ir embora do meu vídeo, porque você não sei o que você está fazendo aqui. Vai encontrar certamente aí no YouTube, no mundo do YouTube, muito canal aí que vai passar pano para esses caras aí, né? Aqui não tem essa parada não, meu irmão. Tá? E desde o começo aí da eleição do Augusto, eu estou falando neste canal, precisamos dar um tempo para o cara chegar, se acomodar, para nós vermos o que vai ser o trabalho dele, para nós começarmos a criticar. Contudo, o Augusto não assumiu, mas ele já está mandando no Corinthians, tá? E embora o tempo dele seja muito reduzido, já mandando no Corinthians, porque essa é a verdade, precisamos pontuar o seguinte, né? Quais são os sinais até agora deixados para a gestão do Augusto nesse tempo aí, dessa transição aí? Transição que o outro lá largou de mão mesmo, foi embora, tá cuidando aí dizem da sua saúde e tal, não sei o quê, né? Largou de mão mesmo, foi-se embora e o Augusto praticamente manda tudo o que ele desejar. Neste momento, ele consegue fazer no Corinthians nesse processo de transição. Então, na prática, ele já está governando o Corinthians. Ele já é, na prática, o presidente do
Timão, beleza? Então vamos falar agora, portanto, desses primeiros sinais aí, notadamente dessa questão aí do Moscardo e também a questão do interesse por alguns jogadores, notadamente, especificamente um jogador, o Eros Mancuso do Estudiantes de La Plata, que foi alvo aí do interesse do Corinthians, dizem que ainda é muito alvo do interesse do Timão. Vamos falar sobre esses dois casos em especial aqui neste vídeo, beleza? Vamos lá. Quanto à questão do Moscardo. Veja, o Moscardo, gente, ele tem 18 anos de idade. 18, muito novo ainda, tá? E aí surgiu do nada, nessa temporada. Até então estava lá na base, ninguém ouvia falar em Gabriel Moscardo, ok? E aí, assim, um ou outro clube se interessou por ele e tal. O presidente havia dito que o Corinthians, neste momento, não negociaria, o Corinthians seria muito forte, ia manter os seus jogadores e tudo mais, aquela coisa toda. Ok. A primeira proposta, né? Primeira proposta que chega, de 20 milhões aí de euros, o presidente praticamente ali abre mão, né? Aí joga para o atleta a responsabilidade. O garoto tá com a cabeça na Europa, não tem jeito e tal. Pelo amor de Deus, Augusto. Enquanto a gente deixar essa molecada pautar esses acontecimentos, é claro que eles vão pautar. Não é o Moscardo, por exemplo, que tem que decidir isso. Por mais que pareça contraditório, o jogador ele quer jogar lá na Europa, ele tá com a cabeça lá na Europa. Por mais que isso pareça contraditório, não é o jogador que tem que decidir isso, é o clube. Se o jogador tem contrato com o clube, o jogador que cala a sua boca, meu irmão, e vai jogar bola. Entende? Tem que jogar bola. Mas não sei o quê. O dia que dirigente, né, não negociar, e aí afastar por um mês um moleque, suspender, colocar inclusive ali uma multa no seu salário aí e tal, por não querer trabalhar no clube, aí eu quero ver se não muda essa cultura. Quem é Gabriel Moscardo? Talentoso, muito bom jogador. Tem de tudo para ser um volante titular da seleção brasileira por muito tempo, daqui a pouco tempo e por muito tempo. É muito talento, gente, concentrado num único jogador. Muito bom, mas do ponto de vista de jogador profissional que pintou para futebol, não é nada ainda. Não é nada ainda. Pode ser muita coisa, tem potencial para isso, já deu sinais que vai ser sim um dos maiores volantes aí do futebol brasileiro. Talvez um dos maiores mesmo, tá? Mas por enquanto, ainda não é nada. Ok? Então, paremos com essa história de imaginarmos que é o Gabriel Moscardo que decide isso, que tem que pautar isso daí. Porque o jogador já está com a cabeça na Europa, muito cômodo esse discurso. Muito cômodo. Aí você vai falar assim, mas Josa, são 20 milhões, na prática 106,6 milhões de euros. Primeiro, quanto disso fica com o Corinthians? Porque nós não sabemos, é um mistério. A gente não sabe no Corinthians. É tanta falcatrua, tanta coisa suja, podre que tem ali no Corinthians, né? Que a gente não sabe quanto que vai ficar pro Corinthians nessa parada aí. Esse é um ponto. Outro ponto é que, e se ele fica mais um ano jogando no Corinthians? Porque assim, talento, todo mundo percebe que ele tem, e chegou-se a um ponto de que o entendimento sobre o Moscardo é um entendimento pleno de que ele é, de fato, um grande jogador em potencial. Porque ele tem a técnica. Então veja, ainda que ele não execute isso muito bem, todo mundo já percebeu que ele tem essa técnica. Ou seja, não vai abaixar o salário do jogador, o valor do jogador. Só tende a aumentar. O Moscardo é um tipo de atleta que, se ele jogar bem, se ele fizer uma grande partida, uma ou duas grandes partidas na temporada, e nas outras for só mediano, ainda assim, o valor dele vai aumentar demais. Muito no futuro. Então, se ele vale 20 milhões agora, no final, apenas no final da temporada de 2024, esse jogador pode estar valendo 70 milhões, 60 milhões, facilmente. Então o Corinthians está deixando de ganhar dinheiro. O Corinthians sim está fazendo aquilo que a gestão do Willi fazia, que é entregar o talento quase que de graça, né, por valor de banana, para os clubes do futebol europeu. Que é isso novamente que está acontecendo. Por quê? Porque vai entrar aí um dinheirinho aí nos cofres e aí o presidente vai ter aí condição de se movimentar com essa grana. Quanto disso fica com o Corinthians? Este é um ponto. Né? O outro ponto aí importante é o seguinte, né? Até em virtude daquilo que quanto fica pro Corinthians, né? O Augusto ele corre o risco, né, de ser penalizado por ter falado demais. Ou, né, ele pode transformar aquelas falas dele em algo material, em ações reais, mostrando que de fato ele era um cara muito corajoso. Porque ele falou muita coisa. Ele falou, por exemplo, que não venderia os garotos de graça. Já tá
Já está se negando, já está praticamente negando as suas próprias palavras nesse sentido. Ele falou também sobre auditoria, né? Que ele vai praticar ali no Corinthians sobre a gestão da renovação e transparência, né? Vamos ver se isso vai acontecer, porque isso aí, gente, precisa acontecer. É o mínimo que a gestão nova do Corinthians vai ter que fazer, entregar para o seu torcedor, é essa auditoria para nós sabermos o que foi feito no Corinthians, porque cheira corrupção interna aí, cheira roubalheira, cheira ações mafiosas aí. Entendeu? Já temos aí algumas coisas aparecendo, a questão, por exemplo, do contrato do Piton, né? Tem que ter aí uma auditoria e a gente tem que saber os resultados, porque é claro, gente, vamos pegar aqui uma questão aqui. Não era o Corinthians, tá? Mas quando o bandido, ele é muito mafioso, mafioso de verdade, ó, e não se engane com carinha de gente boa, com fala mansa, tal, que se esconde a tal de democracia, porque quando precisou praticar a democracia, não teve, né? Não teve. A primeira vez que o Casagrande saiu do conforto dele para criticar o Duílio foi para cima do Casagrande, né? Um dos ídolos do Corinthians. Mas vamos lá. Esqueçamos do Duílio agora e o Corinthians. Vamos pensar aqui num outro cenário. O mafioso, a máfia, quando eles querem encobrir os seus crimes, eles conseguem encobrir muitos deles. Mas quando praticam muitos crimes, alguns, eles acabam deixando alguns traços dos crimes, né? E muitas vezes são pegos por isso aí. É isso. Al Capone, por exemplo, era um cara que cuidava muito bem lá nos Estados Unidos, na época da máfia dele lá nos Estados Unidos, dos sinais. Mas era tanto absurdo que ele fazia que ele acabou sendo pego por poucos desses sinais que ele deixou aí. Então é claro que, vamos lá, é possível que, eu não estou falando que a renovação é mafiosa, a renovação é transparência, eu estou falando que né? Não estou falando que a gente não sabe, né? A gente desconfia que tem coisa errada ali. Mas se for o caso, você pode ter certeza, muitos das coisas aí erradas não vão aparecer, mas vai ter algumas ali que não tem como, gente. E apenas essas poucas ações aí, né? Elas precisam ser tornadas públicas para todo mundo saber, para que todo mundo saiba o que foi a gestão desse senhor Duílio, que já começou, já deu sinal de que tinha ali alguma coisa suspeita, estranha, naquele tal Sub-23, quando ele era diretor de futebol. Ali, meu irmão, ali já cheirava muita corrupção interna. Ali já cheirava a situação em que muita gente estava ganhando dinheiro, muito dinheiro, usando o Corinthians. Então o Duílio, o Augusto tem a obrigação de fazer essa auditoria. Quanto ao garoto aí, Moscardo, vamos pegar aqui outro ponto. Moscardo, forçando tudo para ir embora. Um ou outro clube quis o Moscardo, o Chelsea quis o Moscardo também. O PSG chega com a proposta, a primeira proposta mesmo, aí o jogador também já faz cena, já quer ir embora, que não sei o quê. O presidente também fala que o jogador quer ir embora, tá tudo errado. O presidente e o jogador também. Gente, tem um jogador no River Plate chamado Diablito Echeverri. Desde os 13 anos, os gigantes europeus querem contratar esse jogador. O staff e a família dele falaram, não vamos negociar. O River também. Recentemente, o jogador se destacou muito aí, na base argentina, né, conseguindo feitos fantásticos aí, chamou a atenção do mundo para o seu futebol. Barcelona, Real Madrid, Liverpool, né, Chelsea e muitos outros clubes europeus gigantes quiseram o jogador, estão chegando com proposta o tempo inteiro lá no River. O que falou o jogador? Né? Eu vou esgotar todas as possibilidades de renovar o meu contrato com o River Plate para ficar no River Plate, veja. Porque o River Plate, para mim, é mais importante hoje, né, do que qualquer outro clube. Para a minha carreira, o mais importante é eu ficar no River Plate. Então eu vou fazer de tudo para permanecer por muito mais tempo no River Plate. Gente, o moleque é mais novo do que o Gabriel Moscardo, gente. E a gente fala, o mundo lá fora, a Europa, conhece o Echeverri há muitos anos. E o mundo lá fora está conhecendo o Moscardo agora. Um garoto argentino, entende? Do River, aquela crise terrível que está acontecendo lá na Argentina. Ele falou esse tipo de coisa. Olha a diferença, gente. Olha a diferença. Então o Moscardo, parabéns também, né? Mais um, né? O mais do mesmo. Assim como o Augusto também está a ser mais do mesmo, quando, em relação a esse interesse aí pelo Eros Matkuso, jogador do Estudiantes de La Plata. Veja bem, é um bom jogador. Muito interessante, mas é um jogador de muito potencial, mas que não conseguia jogar. E é um jogador de muito potencial que teve uma boa temporada agora no Estudiantes de La Plata em 2023. Entendeu? O tempo, o recorte,
Esse recorte aí mostra que ele é um jogador que pode ser muito interessante, mas se nós olharmos o que foi a carreira dele antes, porque ele não tem 18 anos nem 19 anos, a gente percebe que ele não conseguia entregar muita regularidade. O que acontece agora é maturidade, que reconecta o futebol que ele apresentava na base, ou o que ele apresenta agora na verdade, né? É apenas motivado por circunstâncias do próprio tipo de jogo que o Estudiantes de La Plata pratica dentro de campo. Entende? Esse tipo de situação coloca o Enes Mancuso como uma espécie de aposta que pode muito bem dar certo, e não estou aqui falando que o Corinthians não tem que contratar. Mas qual é o ponto principal do interesse do Corinthians pelo Mancuso? O Corinthians quer um lateral direito, ok? A grande partida vista recentemente pelos torcedores aí do Mancuso foi quando ele estava jogando contra o Defensa pela Copa Argentina. Ele estava jogando na esquerda. Fez uma boa partida na esquerda. Por que ele não jogou na direita? Porque na direita tem o Leo Godoy, que é o titular absoluto da posição. Absoluto. Neste momento, vou dizer uma coisa para vocês sem nenhuma dúvida. O melhor lateral direito hoje atuando nas 3 Américas chama-se Leonardo Godoy. Tem 28 anos, extremamente experiente, sabe fazer o corredor defensivo lateral muito bem, como um corredor ofensivo lateral também com muita eficiência. É o lateral que melhor cruza hoje na América do Sul. É o lateral que mais acerta cruzamento. É o lateral que tem mais assistências. Provavelmente, se você pesquisar, procurar, dentre todos os laterais da seleção brasileira, esquerdo ou direito, dos últimos 10 anos, fazendo esse recorte de 10 anos, nenhum deles tem os números do Leonardo Godoy. Nenhum. É um número de assistência inacreditável para um lateral. É um número de acertos também que beira inacreditável. O Corinthians vai lá na Argentina para buscar o reserva do Leonardo Godoy. O reserva. Sendo que os valores em torno de uma contratação de outra, anunciada pelo Estudiantes, são os mesmos valores. É difícil, né? É difícil. É claro que você não está se importando muito com isso, que você não tem esses detalhes que eu tenho. Mas é essa a realidade. E detalhe importante, ele é um lateral que, quando colocado improvisado na esquerda, ele teve sim partidas interessantes, mas tem partidas horrorosas, tá? Colocado na direita no lugar do Godoy, sim, praticou muito mais boas partidas. E a temporada dele é muito boa nos momentos em que ele jogou na lateral direita, ali substituindo o Léo Godoy. Não foi pelas partidas que ele fez na esquerda. É um jogador extremamente interessante, mas há um erro nessa abordagem já. Absurda, que mostra também os limites da visão. Quem é que está indicando o jogador para o Corinthians? Quem é que está fazendo esse trabalho de scout no Corinthians? Isso tudo tem que mudar. Porque é um erro grotesco esse daí. Não é que o Enes Mancuso não seja um jogador interessante, é que tem um outro muito melhor que ele neste momento, que é uma grande oportunidade de mercado. Enes Mancuso tem 24 anos, jogador que ainda pode ser negociado, mas o Léo Godoy é um jogador para quando se casar com ele, casar com o cara, fica com o cara até o final da vida, gente. Até o final da carreira do jogador. Entende? Então, dizem até que o Augusto foi à Argentina para bancar essa contratação de vez, né? Pô, foi lá no Estudiantes que trouxesse o Léo Godoy, que hoje já é, né, alvo de um outro clube aqui do futebol brasileiro. Então tem muita coisa complicada no Corinthians nesse momento. Muita coisa. Que já denunciam que os sinais iniciais da gestão Augusto não são dos melhores. E que até o momento ele não passa de o mais do mesmo. É isso.